Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Ensino Smart e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês 3 motivos, tá? Porque você não deve estar usando as subplacas paralelas, tá bom? Vou estar te passando esses motivos aqui, mas antes de mais nada, não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram, que sempre quando a gente coloca um vídeo novo, a gente joga lá, tá bom? A gente tem várias informações diárias aí para você que quer evoluir e melhorar na sua bancada. Gente, então vamos lá. A gente tem 3 motivos, tá? Para quem não sabe o que é subplaca, a subplaca ela é o conector, tá? Algumas pessoas chamam de dock de carga, outros de subplaca. Alguns dizem só conector, me dá o conector de tal aparelho, mas geralmente vem a subplaca inteira, tá? Ela é responsável por várias funções do aparelho hoje em dia. E por isso eu vou estar te explicando aqui porque a gente não deve estar colocando a paralela, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma paralela. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais para cá. Porque aqui, ó, vou dar o zoom aqui, eu vou deixar bem nítido para você. Então dá uma olhada aqui. O que acontece? As subplacas paralelas, elas acabam vindo faltando vários componentes. E o primeiro motivo que eu vou te dar é o carregador. A entrada, quando você coloca o carregador, geralmente ele libera 4 volts, 5 volts, ele libera de entrada. Como a paralela ela não tem alguns componentes, ela não filtra. Então, se você coloca, por exemplo, um carregador paralelo e você tem uma entrada aí de 8 volts, por exemplo, você vai ter essa entrada, ela não vai ser filtrada e vai acabar batendo na sua placa principal. Então, pode afetar um PMIC, pode afetar um capacitor, pode dar um curto em algum aparelho, entendeu? Por quê? Porque ele vai receber carga além daquela que ele aguenta. Um exemplo que eu tenho aqui, ó, é essa daqui. A gente tem aqui uma paralela e a gente tem aqui uma original, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar uma pinça aqui para você entender. Pode ser isso aqui mesmo. Ó, elas são a mesma, tá? É a mesma que a gente tem aqui. Só que você repara que na entrada aqui, ó, a gente não tem esse CI. Esse é um CI de filtragem, tá? A gente não tem alguns capacitores, tá? Ele só tem aqui, ó, 2 componentes maiores, tá? E os outros menores. Isso acaba limitando a filtragem. Por exemplo, se aqui entrou 5, se aqui entrou 8, por exemplo, que é uma carga alta, entrou 8, vai bater aqui, vai descarregar. Quando ela chegar aqui para distribuir para a placa principal, a gente já vai ter os 4, 5, ou na verdade vai queimar aqui a própria subplaca, mas não afeta a placa principal, tá bom? Então esse é o primeiro motivo, é o carregamento que falta componentes, tá? O segundo motivo que eu vou te dar, e gente, fica até o final, que no final eu vou dar um motivo extra ainda, tá? Então vamos lá, o segundo são os microfones. Olha a diferença dessa daqui para essa daqui. Aqui, ó, a gente tem um microfone protegido, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, ele é bem protegido. E aqui a gente tem um exposto. Dá para ver nitidamente que esse aqui é um microfone paralelo e ele fica muito exposto. Ou seja, às vezes até um suor pode acabar danificando a nossa placa, tá? Então vamos lá. Então o microfone, você colocando na tela paralela, ele fica muito mais exposto do que a outra. Lembrando que, olha o tanto de componentes que tem aqui em volta, a gente tem um CI. Já na paralela a gente tem um CI menor e não tem os componentes em volta de filtragem, tá? Gente, eu sempre costumo dizer que os componentes eles são colocados por engenheiros. Esses engenheiros eles fazem 1 milhão de cálculos até colocar aquele componente ali. Então, se ele colocou aquele componente ali, é porque ele serve como filtragem. De alguma forma ele vai filtrar para a energia não chegar ao outro ponto de uma forma prejudicial, tá bom? Então vamos lá. Terceiro motivo, gente. Fica até aí que o último é o mais importante. Terceiro motivo. Ó, os contatos do alto-falante, tá? O que acontece com os contatos do alto-falante? Gente, mesma coisa. Você olha aqui, ó, tá vendo aqui que aqui a gente tem um monte de componentes, tá? Essa filtragem, gente, acontece muito de você trocar e o alto-falante ou ele ficar chiado, ou o volume não ficar alto. Às vezes a pessoa fala, pô, depois que você trocou o conector, o volume do aparelho está muito baixo. Geralmente é por causa que não acontece essas filtragens aqui. Então tá vendo aqui, ó, a gente tem essa outra parte aqui, ó, que é cheia de componentes antes de chegar na saída do alto-falante. Então por isso você acaba não tendo uma boa qualidade no seu som e às vezes não fica tão alto como era antes, tá bom? Então vamos lá, eu te dei 3 motivos aí, tá? O primeiro, o conector, você pode acabar afetando a placa, tá? Então a filtragem ela não acontece de forma correta. O segundo é o microfone,
porque o microfone ele não fica tão protegido, e esse microfone da outra ele é paralelo também, e ele tem uma facilidade de ter mais problemas. E o terceiro é o alto-falante, que ele pode acabar chiando, não fica num volume bom, justamente porque ele não tem essa filtragem, tá bom? Agora eu vou te falar um motivo extra aqui, tá? Esse motivo extra aqui, ele vai de brinde, tá? As telas, as subplacas, elas sempre têm os conectores de antena, tá vendo aqui, ó? Sempre tem os conectores de antena, ó. Tem aqui. Nessa daqui a gente tem um aqui, deixa eu ver se tem algum outro do outro lado. Não tem. Então, o que acontece? Às vezes você troca a subplaca, o cliente ele volta e fala assim, poxa, depois que você trocou o conector para mim, meu telefone ele não dá área, meu telefone fica fora de área, só pega área em alguns lugares. Por quê? Esses conectores aqui de antena, eles têm uma péssima qualidade, tá? Péssima mesmo, péssima qualidade. Então, como falta componentes em volta, ó, é só você pegar aqui a gente tem a mesma, tá? Ó, essa daqui, ela vem e tem uma filtragem aqui. Já essa outra aqui, ó, a filtragem é totalmente diferente, tá? Se você perceber, a de cima, que é a paralela no caso, ela tem dois componentezinhos. Já a de baixo, que é a original, ela tem 1, 2, 3, 4 componentes, entendeu? E aqui do outro lado, a mesma coisa, ó. Falta componente do lado de cá e aqui já está completo, entendeu? Então, justamente por causa disso que isso acontece. Você pode até fazer um jumper, mas é o que eu falo. Se o engenheiro, o engenheiro ele te mostrou que precisa de componentes para uma filtragem, aí você faz um jump direto daqui, dessa parte aqui para cá. Você está fazendo a mesma coisa que a subplaca. Ele vai funcionar, mas com o tempo pode ter algum tipo de danificação no aparelho. Eu espero ter te ajudado. Tomara que esse vídeo abençoe a sua vida e valeu!